começar. Vamos lá. Todos devem estar vendo apenas a minha tela, tá bom? A tela que está aí, a apresentaçãozinha. Coloca o celular na horizontal. Qualquer coisa, dá um zoom nesse trem para ficar maior. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite para todos. Hoje estamos iniciando a nossa quarta lista. É uma lista de progressão aritmética, progressão geométrica. É uma lista de sequência, tá? Então, quando a gente fala em PA, quando a gente fala em PG, são conteúdos do primeiro ano do ensino médio, nós estamos abordando automaticamente esses dois conteúdos aí, essas duas sequências. Então, hoje, a aula vai ser direcionada para um assunto muito famoso, PA, e depois a gente vai falar de PG. Tudo na aula de hoje. Então, o que é uma PA? Todos estão aí atentos? Estou começando. Vamos que vamos. A galera está chegando, mas vai chegar muito mais. PA, gente, é uma progressão aritmética, como está aqui na aula, tá? Progressão aritmética. Mas o que é uma progressão aritmética? Gente, progressão aritmética é toda sequência numérica, né? Pode ser de letras também, mas eu vou falar de numérica para ficar mais fácil de entender. É toda sequência numérica que aumenta ou diminui sempre o mesmo valor. Por exemplo, preste atenção. Se eu colocar 2, 4, 6, 8, 10 reticências, isso é uma PA. Isso é uma progressão aritmética. Por que, professor, isso é uma progressão aritmética? Vocês observem. Eu tenho o primeiro termo, que a gente chama de A1, que é 2. Eu tenho uma razão, que também é 2. Olha que massa. Como é que eu sei que a razão é 2? Porque se você olhar, ele está aumentando de 2 em 2, ó. 2 mais 2 é 4. 4 mais 2 é 6. 6 mais 2 é 8. 8 mais 2 é 10. 10 mais 2, se eu for fazer, vai dar 12. Eu consigo fazer infinitos valores. Porque quando a gente percebe que ele está aumentando sempre com o mesmo número, que a gente chama isso de razão, a gente consegue prever o futuro, né? Então, na PA, você sempre vai ter um mesmo número que está sendo somado com o de trás para fazer o da frente. Isso é uma PA. Isso é uma progressão aritmética. Agora, cuidado. Nem toda progressão aritmética ela é guti-guti, bonitinha assim. Por exemplo, eu posso pegar uma progressão aritmética que ela seja assim, ó. 2, menos 1, menos 4, menos 7. Ou seja, ela já não está naquele padrão tão bonitinho. Essa progressão que vocês estão vendo aí, ao invés dela aumentar, ela está diminuindo. Então, essa progressão aritmética ela é chamada de progressão aritmética decrescente, porque ela vai diminuindo. Ó, 2, menos 1, menos 4, menos 7. Professor, mas quem é a razão? Porque da outra vez o senhor disse que o primeiro termo, o A1, seria 2. O senhor disse também que a razão da outra que eu apaguei, seria 2. Mas e aqui, quem é a razão? Gente, observe que ele está diminuindo. Toda vez que ele estiver diminuindo, a razão é negativa. Ele está diminuindo de quanto em quanto? De 3 em 3. Então, nesse caso, a razão é negativa. Tá? Razão negativa, menos 3. Mas calma, nós estamos só começando. Tem um pouco de fé, um pouco de paciência. Então, eu tenho a PA, ela pode se comportar de várias formas. Existe a PA crescente, que é aquela primeira, tá? E quando é que a PA é crescente, professor? A PA ela é crescente quando você olhar para ela e ver que a razão dela é um número maior. Preste atenção, é um número maior que 0. Lembra desse sinalzinho aqui de na equação? Ó, estamos com ele novamente. Boquinha aberta para o maior, lembra disso? Então, toda vez que eu pegar uma sequência, 3, 6, 9, 12, 15, você perceber, está aumentando, é porque a razão é maior que 0. É porque a razão é positiva. Agora, existe, aí eu vou botar um exemplo aqui, tá? Para ficar melhor para vocês também. Então, nesse caso aqui, seria mais ou menos o exemplo que eu citei agora, ó. 3, 6, 9, 12, infinito. Isso é um exemplo de uma PA crescente, gente.
Observe, ela está aumentando. Professor, quem é a razão dela? Gente, daqui a pouco eu boto as fórmulas, tá? Não estou querendo botar fórmulas para vocês agora, não. Mas percebam comigo. Pode colocar nos comentários aí. Já estamos com 35 pessoas. Pode colocar nos comentários. Vou até deixar o chat aberto aqui do lado. Boa noite para todos, tá? Cara, está aumentando de quanto em quanto? Sem fórmula nenhuma. Só olhando. Está aumentando de quanto em quanto? Quanto vai ser esse R? Quanto vai ser essa razão? Colocaram 3 aí, o meu amigo William botando pressão. Verdade, cara. A razão vai ser 3. Tá? Então, esse assunto ele é muito bom, porque você consegue fazer muita coisa sem fórmula. A minha amiga que toda semana diz, professor, essa eu consegui fazer com pensamento, com raciocínio e tal. Ela vai amar. Se na prova de vocês de 10 questões cair são as 3 dessa, vocês iriam amar. Vocês vão perceber isso daqui a pouquinho na resolução das questões que eu passei, tá? Então, olha só. Crescente, a razão é maior que 0. Agora, eu vou dar o exemplo da decrescente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar a cor. Deixa eu mudar a cor. Deixa eu botar... Vai, traste. Tá difícil. Deixa eu botar um azul bebê. Deixa eu botar um azul bebê que combina com os meus olhos. Quando é que a PA vai ser considerada, professor? Decrescente. Olha, a PA é decrescente quando a razão for menor que 0. Isso quer dizer quando a razão é negativa. Se eu pegar uma razão positiva, como a de cima, vocês vão perceber que a sequência vai subir. E quando eu pegar uma razão negativa, vocês vão perceber que a sequência vai diminuir. Esse verde aqui ficou terrível. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Isso. Consegui apagar, mas foi demais. Deixa eu deixar sem o verde, tá? Para ficar melhor. Alguém colocou aqui. Eu amo, professor. Muito bem, minha guti-guti. Maísa, estamos aqui. Foi eu mesmo, professor. Vamos lá. Meus amores, então preste atenção. Se a razão for negativa, for menor que 0, como é que vai acontecer com a sequência? O que acontece com a sequência, com a PA? Ela vai ficar diminuindo. Eu vou botar um valor grande para ficar mais fácil. Vamos imaginar que ela comece com 10. Se a razão for negativa, ela vai diminuindo. Ó. Perceba. 10, 5, 0, menos 5, menos 10. Vocês perceberam que ela está diminuindo? Boa noite, boa noite, boa noite. Perceberam que ela está diminuindo? Está diminuindo, cara. Agora, eu já vi várias sequências que ele diminui até o ponto que não aparece o sinal de menos. Não é obrigatório que toda vez que a PA for decrescente, não é obrigatório que quando a PA é decrescente, apareça o sinal de menos. Não, só se o cara escrever uma sequência muito grande, tá? Mas olha só, essa PA que vocês viram aí, por que ela é decrescente? Porque ela está diminuindo, beleza. Mas qual vai ser a razão dela? A razão dela, sem fazer cálculo nenhum, só olhando. Botem aí nos comentários. Vai ser 5, vai ser 6, vai ser 7, vai ser menos 8, vai ser quanto? Estou esperando. Ninguém colocou nos comentários ainda. Essa sequência que eu coloquei aqui embaixo, a razão dela, vai ser quanto? O William colocou 5. A Marta colocou 5. Calma, vocês estão esquecendo um detalhezinho. Um detalhezinho. Se a razão for 5, ela vai aumentando. 10, 15, 20. Ah, Marta corrigiu. A Marta colocou menos 5. Muito bem, Marta. Quando a PA ela vai diminuindo, é porque a razão é negativa. Então, por mais que você diga, cara, está caindo de 5 em 5. É verdade, ela está caindo de 5 em 5. Como ela está caindo, ela está diminuindo, aí você fala que a razão é menos 5, tá? Show de bola, mas relaxa, daqui a pouco eu dou as fórmulas para vocês. O que eu estou vendo aqui é se vocês estão conseguindo perceber que esse assunto dá para fazer sem fórmula, tá? Ó, encontrar razão é ver se está aumentando, a razão vai ser positiva, você vai ver quanto está aumentando. Foi o primeiro exemplo que eu dei aí em cima. Quando está diminuindo, você já sabe que a razão é negativa, aí você só precisa ver quanto está diminuindo. É obrigatório na PA que aumente sempre a mesma coisa ou diminua sempre a mesma coisa. Eu não posso ter uma PA, por exemplo. Não pode. Não pode. Deixa eu fazer um... Pode. Aí melhorou. Não pode, numa PA, por exemplo, eu tenho 1, 3, ó, aumentou 2.
Agora, 6 aumentou 3. Isso não é uma PA, tá? Presta atenção. Numa PA, isso não pode. Na PA, tem que aumentar sempre a mesma coisa. Isso aqui recebe até outro nome, tá? Isso aqui é uma sequência, mas não é uma PA. Isso aqui é uma PA secundária. É outra coisa, é outra história. Na PA que nós vamos estudar agora, e na PG, eles devem aumentar sempre a mesma coisa. Mas, olha, não tem só PA crescente e não tem só PA decrescente. Tem a PA crescente, que foi esse primeiro exemplo que eu dei aí em cima. Tem a PA decrescente, que é esse segundo exemplo. E, pasmem, tem também a PA constante. Deixa eu mudar aqui a cor do meu lápis. Olha, vou botar aqui. Vamos ver se essa cor fica legal para vocês aí que estão em casa. Pronto. É quase um dourado que combina com os meus olhos. Então, a PA constante, constante. O que é uma PA constante? Quando a razão é igual a zero. Se a razão for zero, a PA é constante. Gente, o que é constante na vida? É uma coisa que não muda. Nem sobe, nem desce. Constante é isso, tá? Então, vamos supor que você chegue e tenha lá uma sequência. 2, 2, 2, 2. Cara, ficou o número mais feio de fazer com a mesa digitalizadora. Deixa eu fazer um 3. Agora ficou bonito. 3, 3, 3, 3, infinito. Isso é uma PA? É uma PA. Aí vocês olham para mim e falam, mas não está aumentando, não está diminuindo. Como é que o senhor fala que isso é uma PA? É uma PA, é uma sequência. Está aumentando sempre o mesmo número, no caso, zero. E aí, quando eu somo zero, não aumenta, nem diminui. Mas se o cara chegar para mim e falar, olha, eu estou somando zero. Ou então um amigo que fala, eu estou diminuindo zero. Tanto faz, porque o zero não tem sinal. Você pode considerar que é uma PA que está somando ou diminuindo. O importante é, não mudou nada, porque eu estou somando zero. Ó. 3 mais 0, 3. Mais 0, 3. Mais 0, 3. Aqui é fácil prever o futuro. Se eu perguntar a vocês qual vai ser o termo de posição 20, aqui, ó. Eu fiz 4 termos, 4. Estou me olhando aqui porque eu estou com a câmera na frente e uma tela aqui do lado. Então, eu fico me vendo assim, para ver se está enquadrado. Vamos lá. Eu coloquei 4 termos, cara. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. 4 termos. Se eu chegar aqui, quem vai ser o número de posição 20, que a gente chama na matemática de A20? Todo mundo vai falar 3. Por quê? Porque a gente consegue prever o futuro, já que ela é constante, não muda, então vai ser o mesmo número em qualquer posição. Então, se o cara chegar, qual vai ser o número de posição 100? Nessa PA vai ser 3, porque ela não muda. Como eu já falei, ela é constante. Então, toda vez que for constante, não muda nada. Por que não muda nada? Porque a razão é zero. Show de bola até aí, senhores? Então, basicamente, a gente falou aqui sobre os 3 tipos de PAzinhas que nós encontramos, né? De PA, fala PA. A PA crescente, a PA decrescente e a PA constante. Essas são as 3 que nós encontramos em qualquer exercício. Agora, vamos entender as fórmulas da PA, tá? Vamos entender as fórmulas da PA. Eu coloquei aqui no mapa mental. Coloquei tudo que a gente está falando aqui, ó. Tem aqui nesse mapa da PA e nesse mapa da PG, tá? Eu deixei até um mapinha comparativo, porque você consegue ver a diferença de uma fórmula para outra, ó. A mesma fórmula da razão e da PG. Da razão da PA e da PG. Mas vamos lá, deixa eu dar a minha aula. Esse mapa mental eu coloco mais para auxiliar você em casa, caso você queira dar uma revisada, que é o que vocês devem fazer, né, para tirar aquela dúvida, para ficar craque. Então vamos lá. Continuando. Senhores, quando eu coloco uma sequência de PA, eu vou subir a imagem, tá? Não se preocupe, não, eu vou subir a imagem aqui, ó. Então, quando eu coloco uma sequência de PA, continuando aqui com PA, pronto. Se eu fizer uma sequência de PA, o primeiro número é chamado de A1, o segundo número é chamado de A2, o terceiro número é chamado de A3. Cada número que você coloca na sequência é chamado de A1, A2, A3. O que significa esse A? Termo.
primeiro termo. Ó, vou mudar meu marca-texto aqui para amarelinho, para ficar mais fácil. Ó, isso aqui é chamado de primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, tá certo? Agora, preste atenção. Quando você chega no final da PA, o último termo a gente chama de AN. Então, é bom lembrar disso. Ó. Quem está anotando no caderno, não dá para mim anotar tudo aqui, porque o meu quadro é pequenininho. Mas quem está anotando, por favor, lembre desses detalhes. O primeiro termo é chamado de A1. O segundo termo é chamado de A2, A3, e assim por diante. O último termo, esse último aqui, é o AN. Então, toda vez que eu falar AN, eu estou encontrando o último termo, que também pode ser chamado de termo geral, tá bom? Então, vamos lá. Show de bola, tem, não é isso, gente? Continuando. Então, a gente já sabe o que é o A1, a gente já sabe que esse A1 é o primeiro termo, a gente já sabe o que é o N, isso que eu estou falando serve para PA e para PG, então memorizem. Toda vez que eu falar N, eu estou falando número de termos, tá? Por exemplo, os dias da semana são 7 dias. Então, se os dias da semana fosse uma PA, o N era 7, número de termos. O domingo seria o A1, que é o primeiro dia da semana, a segunda seria o A2, a terça seria o A3, a quarta o A4, já entenderam, né? Então, o N significa número de termos. Show de bola. Travou? Ave Maria. Volta aqui. Termos. Show de bola. Ô, professor, se o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, se o N é o número de termos, o senhor já falou que o AN era o último termo, pode ser chamado de último termo, também pode ser chamado de termo, cara, quando eu tento fazer bonitinho, termo geral, pronto. Último termo ou termo geral, é a mesma coisa. E o R, professor? O R eu já falei várias vezes. O R, deixa eu separar um pouquinho mais. O R é a razão. R é a razão. Tem mais coisas? Tem mais coisas. Vou subindo aqui a imagem. Tem mais coisas. Muito importante, ó. Isso aqui com duas perninhas é um N de navio, tá? Eu vou chamar aqui de A, M com 3 pernas, ó, de novo, ó. 3 pernas. O que é o AM? O AM é o termo médio. Vão botando esse símbolo, esses nomes aí para a gente entender o que é. No exercício eu preciso. Tá aqui, ó. Ó, eu dei as fórmulas, ó. Tá vendo? No mapinha mental tem tudo. Então, o que é o AM de Magno? AM é chamado de termo médio. Termo médio. Ou seja, bomba, é o que está no meio. É o que está no meio. Termo médio é o cara que está no meio da sequência. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Ó, vou fazer de 3 em 3, tá? 1 mais 3, 4 mais 3, 7 mais 3, 10, mais 3, 13. Se eu perguntar a vocês quem é o termo médio aqui, vocês vão falar que é o 7. Porque é fácil. 2 para o lado esquerdo, 2 para o lado direito, está no meio, né? Então, esse é o termo médio, é o AM de Magno. Agora, não é fácil você saber quem é o termo médio quando ele dá 80 números, 100 números, né? 110 números, 120 números. Não é fácil. Por isso que tem uma fórmulazinha que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu já falei para vocês o que é o A1, já falei o que é o N, já falei o que é o AN, já falei o que é o R. Tá faltando eu falar sobre o que é o SN. Deixa eu pegar o lápis bonitinho. O que é o SN? SN significa soma dos termos. Então, tá aí, ó. Copia isso aí, que eu não vou deixar ocupando esse espaço todo, não. Então, eu preciso saber o nome dos principais símbolos. Toda vez que eu falar A1, você tem que lembrar que é o primeiro termo. Toda vez que eu falar N, você tem que lembrar que significa número de termos. Toda vez que eu falar AN, você tem que lembrar que é o último termo, ou termo geral, é a mesma coisa. Meus pezinhos de graviola é a mesma coisa.
Toda vez que eu falar R, é a razão da PA. Da PA. Eu estou falando só de PA. Toda vez que eu falar AM, termo médio, é o cara que está no meio. Toda vez que eu falar SN de navio, soma dos termos. Show? Então, esses são os principais símbolos e nomes que eu preciso lembrar para fazer uma PA, para fazer fórmula da PA, para fazer fórmula da PG. Belezinha? Podemos começar agora as fórmulas? Então, olha só, presta atenção. Tudo que o Magno falou até agora é para a gente lembrar do nosso primeiro ano do ensino médio. Tudo isso tem no primeiro ano do ensino médio. Tudo. Vocês nem se preocupem, tá? Tudo tem no primeiro ano do ensino médio. O problema... Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Cadê o que foi que aconteceu? Deixa eu ver. Ctrl Z. Tá, o Enter diminuiu o trem aqui. O problema é que tem muito tempo que vocês viram, né? Então, vamos revisar tudo. Agora, professor, beleza, o senhor já falou aqui, ó, PA crescente, PA decrescente, o senhor já falou de PA constante, o senhor já disse o que significa cada letra da PA. E as fórmulas, eu preciso? Vamos ver se vocês precisam. Deixa eu criar um exemplo aqui para vocês. Vou criar um exemplo, tá? Deixa eu separar aqui, ó. Vamos criar um exemplo. Vamos ver esse exemplo que eu vou colocar aqui. Número 2, número 4, número 6, número 8, reticências. E eu quero que você calcule para mim qual vai ser o número a 1000. E aí, será que vocês precisam de fórmula? Entenda a situação. O que é que eu estou pedindo no exemplo desse que eu botei no quadro? Eu quero que você descubra qual vai ser o número que vai ocupar a posição 1000. Nesse caso, alguém vai falar aqui no chat, dá para fazer de cabeça. E dá mesmo. Se alguém conseguir fazer sem fórmula, fala aí, por favor. Tá? O A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 6, o A4, ó, para quem não sabe o que eu estou falando, eu estou botando a legendinha aqui embaixo, ó. O A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 6, o A4 é 8. Quanto vai ser o A1000? Alguém colocou aqui? Pode colocar nos comentários. Tem como você descobrir quanto vai ser o número que estará na posição 1000? É isso que eu quero saber. Estou esperando. Pode colocar nos comentários. Não estou ouvindo vozes. Não estou vendo participação hoje ativa. Vamos lá, participem. Quero todo mundo colocando aqui. O AN, isso. O AN vai ser o A1000. Agora eu quero que vocês descubram quanto vai dar esse AN aí. Quanto vai ser esse A1000? Isso mesmo. Boa noite, Núbia. Será que dá para fazer de cabeça? Com certeza dá. Com certeza dá. Eu quero que vocês percebam comigo aqui, ó. Preste atenção. Quando eu peguei o A1, quanto vale o A1? O A1 vale 2. Aqui é o primeiro número, ó. Quanto vai ser o A2? O A2 vai ser 4. Vocês perceberam? Estão percebendo? Quem é o A3? O A3 vai ser 6. Ô, gente, se seguir nesse padrãozinho, quando eu chegar no A1000, quanto vai ser a resposta? Pense direitinho. Olha a sequência que eu botei na frente de vocês aí. Alguém? O A1000 vai dar 2000. Gente, por que vai dar 2000? Muito bem, Joyce. Muito bem, Jamerson. Por que vai dar 2000? Perceba, gente, ó. O A1 é o dobro de 1. O A2 é o dobro de 2. O A3 é o dobro de 3. O A1000 vai ser o dobro de 1000. Então, tem casos que dá para fazer sem fórmula. Olhando a sequência, dá para fazer. Não são todos os casos, né? Jamerson, Joyce, William, a galera aí, a galera. Não são todos os casos que dá para a gente fazer de cabeça que fica tão fácil assim, porque nesse caso é fácil mesmo. Se você olhar, está dobrando, é o dobro. Primeiro termo, o A1 é o dobro de 1. O A2 é o dobro de 2. O A3 é o dobro de 3. Quando chegar no A1000, vai ser o dobro de 1000. Sem cálculo, sem cálculo. Mas existem cálculos para isso. E a galera estava gritando aqui nos comentários. É o AN? É o AN? Isso mesmo. Então, vou mostrar a vocês as fórmulas para mostrar como é que faria isso com a fórmula. Primeiro,
Quais são as fórmulas que eu tenho que lembrar? Vou botar aqui, ó, são algumas. Fórmula da razão. É só pegar o número da frente menos o de trás. Essa é a fórmula padrão. Você sempre vai pegar o número da frente menos o de trás. Quer ver? Vamos testar aqui. Para achar a razão aqui, você pega o número da frente, que é o 4, menos o número de trás, que é o 2. A razão é 2. Dá para fazer de cabeça? Dá para fazer de cabeça. Quando tem dois números vizinhos, dá para fazer de cabeça, tá bom? Então, para achar a razão, você sempre pega o número da frente menos o de trás. Ou seja, o da direita menos o da esquerda. Show? Essa é a fórmula da razão. Qual é a outra fórmula que a gente tem que usar muito, muito? A fórmula do AN, que é quando você quer descobrir o último valor da sequência, que é o que a minha amiga Alessandra estava botando, a Marta estava colocando aqui. É o AN? É o AN? Isso mesmo. Como é que se calcula o AN? Olha a fórmula do AN aqui. Você vai pegar o primeiro termo mais o número de termo menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do AN. Primeiro termo mais o número de termo menos 1 vezes a razão. Que a gente vai usar ela daqui a pouco para mostrar que vai dar 2.000, como a gente fez de cabeça, tá bom? Próxima fórmula que a gente vai usar muito. Fórmula do termo médio. Médio é o A magno. Como é que se calcula? Você pega o primeiro termo, mais o último termo que ele deu, e divide por 2. É uma média aritmética. Você pega o primeiro, mais o último, dividido por 2, você vai achar o do meio. E, para encerrar esse guti-guti da PA, nós temos aqui a fórmula da soma. Quando você quer somar todos os números. Por exemplo, some todos os números de 1 a 100. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Entendeu a lógica? Para somar números, você usa essa fórmula aqui, ó. Você vai pegar o primeiro termo, que é o A1, você vai somar com o último termo, que é o AN, vai multiplicar por N, que é o número de termos, e vai dividir por 2. Interessante que essa fórmula aqui é bem fácil de você ver ela contando de 1 a 100. Quer ver, ó? Se eu pegar o primeiro número de 1 a 100 e somar com o último número, que é o 100, vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Pegando do 1 até o 100, tá? Se eu pegar o primeiro número, que é o 1, e somar mais 100, vai dar 101. Tá bom? Perceba isso. Se eu pegar o próximo número, que é o 2, e o penúltimo número, que é o 99, se eu somar esse número com esse aqui, ó, deixa eu corrigir, porque ficou borradinho. Se eu somar esse número com esse daqui, também vai dar 101. Então, é daí que a fórmula surgiu. Sempre que eu pego o primeiro número mais o último e somo, vai dar a mesma coisa. Por isso que a fórmula da PA, para somar os termos, é o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos que eu tenho dividido por 2. Por que divido por 2? Porque eu estou pegando de 2 em 2, né? Então, se eu tenho 100 números, quando eu pegar de 2 em 2, eu só vou ter a metade. Por isso que divide por 2. Show? Então, quem está aí copiando, fazendo o seu resuminho maroto, guti-guti do Arrocha, ó, não deixe de copiar essas fórmulas que a gente vai usar todas nas 15 questões que tem na lista 4, que é a lista de hoje. Eu enviei essa lista para vocês segunda-feira, se eu não me engano, tá? Quem não pegou essa lista 4, pede no grupo para o meu amigo Dinaldo, Neide, para o meu amigo Rafael, pode pedir a mim no meu Instagram, que essa lista nós vamos trabalhar hoje até terminar. São 15 questões. Senhores, copiaram que tudo isso que eu falei, tudo isso que eu falei foi só de PA. Agora a gente tem que dar uma rebobinada na fita para a gente falar de PG, tá? Então, quem está copiando, quem está anotando, copia, faz as anotações, que eu vou pegar essas imagens, vou subir para a gente falar de PG agora. Sim, mas eu disse a vocês que eu ia mostrar como resolver esse exemplo usando as fórmulas. Lembra que eu fiz de cabeça com vocês e deu 2.000? Como resolver esse problema, professor, usando a fórmula? Primeiro, ele quer achar o último termo, ó. Ele quer achar o último termo. Então, a gente vai usar a fórmula do AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Toda vez que ele quiser encontrar o último termo, você vai usar a fórmula do AN. No caso aqui, gente, o AN vai ser chamado de A1000.
Por quê? Porque no lugar do N ele já colocou um 1000, ó. Esse N significa a quantidade de termos. Então, se é o a 1000, significa que o N vai ser 1000. Show? Quem é o primeiro termo da sequência lá em cima? É só olhar. Quem é o primeiro termo aqui? 2. Quem é a razão? A razão também é 2, porque ele está aumentando de 2 em 2. Então, é só substituir na fórmula agora, que não vai ter erro. Vamos substituir na fórmula. A 1000, que é o que ele quer que a gente encontre, vai ser igual a 1, que é 2, mais, quem é o N? 1000, menos 1 da fórmula, vezes a razão, que é 2, porque está aumentando de 2 em 2. Como nós estudamos desde sempre, resolve primeiro o parêntese. Então, a 1000 vai ser igual a 2. Quanto é 1000 menos 1? Pô, 1000 menos 1 é 999 vezes 2. Agora a gente vai multiplicar primeiro, concorda? Então, vai ficar 2 mais 1998. Somando, deixa eu fazer esse 8 mais bonitinho. Somando 1998 mais 2, oh my God, 2000, que a gente tinha feito de cabeça sem cálculo. Então, assim, entendam, por favor. No concurso, no que vocês vão fazer, ninguém quer olhar o seu cálculo. Todo mundo só quer olhar o gabarito. Então, se você fizer de cabeça, as questões que você consegue fazer de cabeça, você vai ganhar tempo, ó. Tempo e espaço. Quem não consegue fazer de cabeça, vai ter que fazer as formulazinhas, que é o que a gente vai praticar muito, tá bom? Gente, posso minimizar isso aí para a gente fazer agora o resuminho de PG? Posso? Coloca aí nos comentários. Abre o microfone, eu tô doido para ouvir as vozes de vocês, cara. Vou subir a imagem, tá? Ó, vou pegar tudo isso aqui que a gente fez e vou imprensar aqui um pouquinho, que agora eu quero falar da PG. Então, deixa eu minimizar aqui. Parará, parará, parará. Vou deixar bem pequenininho, porque se alguém precisar do resumo, depois eu mostro para vocês. Só que, nesse momento, eu vou minimizar. Pronto. Para a gente falar só da PG, tá? Vou até jogar aqui para cima. Legal. Então, beleza. Deixa eu pegar esse pedacinho aqui também que eu fiz. Quero criar o espaço só para PG agora. Então, com certeza, se alguém não copiou tudo, me avisa que eu mando para vocês depois, para que fique tudo anotadinho aí. Não quero ninguém uma metade copiada e a metade sem copiar, não, viu? Deixa eu pegar aqui. Tchau. Vai. Menino, como é bom copiar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu minimizar, jogar lá para cima também. Bom, agora a gente vai falar de PG. Então, já pega o seu caderninho aí, já anote PG, que é o resumo que a gente vai fazer agora para depois ir para exercício. Professor, qual é a diferença de PA para PG? Gente, para começo de história, progressão aritmética trabalha com adição e subtração. Vocês perceberam? No exemplo que eu dei agora há pouco, ou você estava aumentando, somando, ó, 3, mais 4, 7, mais 4, 11, né? Ou você estava diminuindo, 3, menos 2, menos 2, menos 2. Então, a PA, isso aqui é PA, tá? A PA, ela só trabalha com adição ou subtração. Para começo de história, a gente tem que deixar isso na nossa mente. Progressão aritmética só trabalha adição e subtração. Quando ela vai somando para a direita, ela volta subtraindo. Se ela for subtraindo, ela volta somando. Essa é a principal diferença de PA. Por quê? Porque na PG, a gente vai trabalhar adição e subtração? Não. Na PG, a gente vai trabalhar multiplicação e divisão. Então, primeira diferença gravíssima aí. Progressão geométrica, nós vamos trabalhar multiplicação ou, deixa eu botar um ou aqui, ou divisão, que são os dois pontinhos. Para começo de história. Ou você está multiplicando ou você está dividindo. Tem pessoas que vão falar para mim o seguinte, mas eu sempre estou multiplicando. Mas a gente usa a fórmula de multiplicação e divisão, tá? Entenderam a lógica? Então, vamos lá. Para começar, tudo que vocês copiaram para PA serve para PG. Na PA tem A1, na PG também tem A1. Na PA tem N, na PG também tem N. Na PA tem o tal do AM, na PG também tem AM.
Na PA tem soma? Tem. Na PG também tem soma. Só que tem mais de uma, tem duas somas, tá? Vai falar daqui a pouquinho. Primeira diferença. Tá? Tudo isso que eu coloquei aqui, tudo isso, tem na PA e tem na PG. Isso aqui não é só da PG. Ó, deixa eu apagar aqui. Isso que vocês estão vendo aí no quadro de vocês, meus pezinhos de graviola. Oi! Isso aqui tem na PA e também tem na PG. E o significado é o mesmo. O que é A1? Primeiro termo. O que é N? Número de termos. O que é o A magno? Termo médio. O que é o SN? Soma dos termos. Tem na PA? Tem. Tem na PG? Tem. Não tem diferença. Não no nome, não no nome, tá? Podem conversar comigo, estou aqui. Agora, as diferenças começam aqui, ó. Na PA, a razão é R. Na PG, a razão é Q. Então, essa é a primeira diferença. Quando você vê um Q na fórmula, já sabe que é uma PG. Não é uma PA. Não é, Silene? Não é uma PA. Não é, Patrícia? Se tem um Q de queijo, é uma PG. É uma progressão geométrica. Tem mais diferença. Na PA, não existe a fórmula PN. Na PA não tem PN. Cara, ficou parecendo que o P está caindo. Deixa eu melhorar. PN. Na PG tem. E o que significa esse PN, professor? Vou botar aqui em cima para economizar espaço, tá? O PN significa produto. Produto. Produto dos termos. Significa que eu vou multiplicá-los, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Não se preocupe, não. Tem exercício também para a gente fazer. Então, por enquanto, apareceu duas coisas novas aí. Apareceram duas coisas novas. Apareceu o Q de queijo, que significa razão da PG, e o PN, que significa produto dos termos. Tudo que a gente copiou para PA serve para PG. O A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o AN, o N, tudo a mesma coisa. Inclusive, eu esqueci de colocar o AN aqui. Vou colocar também, ó. AN também é da PA e também é da PG, tá? Então, o significado é o mesmo, não muda nada. Agora, professor, a PA, ela pode ser crescente, decrescente, a PG pode também? Pode. Vou fazer aqui embaixo, que tem um espaço maiorzinho, ó. Prestem atenção, prestem atenção. Vou pegar esse quadro aqui, vou dividir ele em duas partes, anotem isso com muito cuidado. Ó. Eita reta bonita da poxa. A PA e a PG, elas podem ser crescente, decrescente e constante. Só que a PG, ela pode ser mais ainda. Ó, a PG, se, escutem, viu? Se o primeiro termo for maior que zero, ou seja, positivo, ela é uma coisa. Vou mudar a cor, porque eu tenho cores, né, meu? Isso aqui se chama didática. Então, se o primeiro termo for negativo, aí ela já recebe outro nome. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Calma, respira. Respira. Então, olha só. Presta atenção. Quando a razão da PG, eu estou falando só da PG, tudo que eu vou falar agora é da PG. Quando a razão da PG é um número maior que 1, maior que 1, a razão é 2, a razão é 3, a gente chama essa PG de crescente. Crescente. Quando essa razão, escutem, quando essa razão é igual a 1, a gente chama essa PG de constante. Deixa eu tentar fazer um constante menos feio. Por que constante, professor? Porque ela não vai mudar de lugar, vai continuar sendo o mesmo número. Agora se liguem aqui. Yes? Atenção. Quando a razão, for um número maior que 0, menor que 1, my God, maior que 0 e menor que 1.
Aí o que acontece? Ela é chamada de decrescente. Quando a razão for um número entre 0 e 1, e é fácil perceber isso. Geralmente ele vai dar uma fração e o número de cima é menor que o de baixo. Sempre que o número de cima da fração for menor que o de baixo, ele se encaixa nesse último tópico. Razão entre 0 e 1. Show? Para finalizar, tem uma coisa que só tem aqui. Só tem na PG, na PA não tem. Se a razão for negativa, a PG é chamada de alternante. Copiei o nome todo para vocês. Alternante. Quando é que a PG é alternante? Quando a razão for negativa. Show? Agora, tudo isso que eu falei é se ela começar com um número positivo. Por favor. Please of the best. Atenção! Então, tudo isso que eu falei só serve quando a PG começa com um valor positivo. Começou com 2, começou com 3, com 4. Show de bola. Perfeito, perfeito. Professor, Oi, pode falar, meu lindo. repete, por favor, essa decrescente aí. Cara, vou falar agora para você. A decrescente é essa aqui, ó. Você está pedindo para que eu repita essa daqui, ó. Eu vou falar e depois eu vou mostrar exemplos. Isso. Ó, toda vez que a razão for um número entre 0 e 1, certo? Ó, número entre 0 e 1, maior que 0, menor que 1. Essa PG ela vai ser decrescente. Só que, como é que você vai saber que a razão é um número entre 0 e 1? Geralmente, a razão vai vir na forma de fração. E para que ele seja maior que 0 e menor que 1, a parte de cima da fração tem que ser menor que a parte de baixo. Estão entendendo? A parte de cima, numerador, tem que ser menor que a de baixo. Então, por exemplo, se eu botar 1/5, é maior que 0, menor que 1. Se eu botar 2/10, maior que 0, menor que 1. 8/9, maior que 0, menor que 1. Sempre que essa parte de cima da fração for menor que a de baixo, essa PG vai ser decrescente. Ok, irmão? Mais alguma dúvida? Não, valeu. É porque eu confundi com a boquinha, né, que você falou. Mas Isso. valeu. Mas é isso mesmo, ó. A razão, ela é maior que 0. Por quê? Porque a boquinha está aberta para a razão. E ela vai ser menor que 1, porque a boquinha está aberta para 1. Então, 1 é maior que a razão, e a razão é maior que o 0. É Freud, né? Ó, de novo. Valeu. O 1 é maior que a razão, porque a boquinha está aberta para 1. 1 é maior que a razão. E a razão é maior que o 0. Então, aí eu digo que a razão está entre 0 e 1 para ficar mais fácil de entender. Viu, meu irmãozinho? Tudo certo? Vamos trabalhar. Amores, agora muda alguma coisa quando... Ó, muda alguma coisa, professor. Quando... Deixa eu pegar um lápis legal de fazer um marca-texto aqui, cara. Deixa eu testar o rosa. Acho que não ficou legal, não, mas dá para ver. Ô, professor, muda alguma coisa quando o primeiro termo for negativo? Muda. O que é que muda? Acrescente e a decrescente. Só. Por exemplo, a acrescente é quando o que é maior que 1. Não é verdade? Eu vou até fazer uma setinha. Ó. Ó. Só que se o primeiro termo for negativo, quando o que é maior que 1, ela passa a ser chamada de decrescente. Inverte. Se o primeiro termo for negativo e a razão for maior que 1, ela fica decrescente. Agora, quando a razão for maior que 0 e menor que 1, ela passará a ser chamada de crescente. Deixa eu apagar, eu gosto de botar abreviado. Crescente. Vamos lá. Os outros não muda nada. Ó, toda vez que a razão for negativa, ela vai continuar sendo alternante. Toda vez que a razão for igual a 1, ela vai continuar a ser constante. Ela continua sendo constante.
Então, a única diferença que eu quero que vocês foquem muito, vamos botar o marca-texto verde, é nisso aqui, ó. Ó, esse cara e esse daqui, ele fica o contrário desse e desse. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês agora. Ó, olha que coisa linda. Presta atenção aqui, ó. 3, 9, 27, 81, infinito. Vou dar outro exemplo agora. Menos 3, menos 9, menos 27, menos 81, reticências. Gente, eu dei 2 exemplos na tela de vocês. São exemplos de PG, tá? Progressão geométrica. Tem um aí que é crescente e tem um que é decrescente. E eu vou mostrar a vocês uma coisa. Na PG, eu disse a vocês que é multiplicando. Lembra disso? Multiplicando e dividindo. Na PA é somando. Eu garanto a vocês que a razão aqui é 3. A razão é 3 na primeira e a razão vai ser 3 na segunda. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu peguei razão maior que 1. Eu peguei, ó, razão maior que 1, razão maior que 1. Peguei todas com o exemplo Q maior que 1. Só que tem um aí que é crescente e tem uma que é decrescente. Qual é a crescente e qual é a decrescente? O exemplo 1 é crescente ou decrescente? O exemplo 2 é crescente ou decrescente? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. O é crescente. Sim, e o 2? Decrescente. Muito bem. Agora, é fácil perceber? É, se você lembrar de jogo de sinais. Se você lembrar do conjunto dos números inteiros, você vai lembrar que quando o número é negativo... Muito obrigado para quem falou, tá? Quando o número é negativo, gente, quanto mais distante do zero ele fica, menor. Então, o número negativo, menos 3, menos 9, menos 7, está diminuindo. Basta você lembrar de um termômetro. Então, se eu tenho menos 3, menos 10, menos 20, ele está descendo, ele está diminuindo. O termômetro em pé, tá? Lembra do termômetro em pé? Quando eu tenho um número negativo, ele está descendo. Então, ele está diminuindo. Logo, esse exemplo aqui de baixo, vocês acertaram. Colocaram aqui no comentário também. Minha amiga Núbia, meu amigo Altamir, colocaram. E o meu amigo falou comigo aqui. Então, esse exemplo é um exemplo decrescente. A razão é 3? É 3. A razão é positiva, é maior que 1. Mas quem é o primeiro termo da sequência? Menos 3. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando começa com um número negativo e a razão é maior que 1, aí essa PG fica decrescente, porque ao invés de aumentar, ela diminui. Agora, olha o exemplo de cima. Vou pegar o meu lápis aqui. Olha esse exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. O primeiro termo é 3. É 3. Ah, mas o de baixo era menos 3. Sim, negativo. Por isso que ficou o contrário. A razão desse exemplo aqui de cima também foi 3. Tá? Observe que a razão na PG a gente multiplica, né? 3 vezes 3 deu 9. 3 vezes 9 deu 27. 3 vezes 27 dá 81. Aqui é multiplicando, minha gente. Então, observe. Essa de cima é crescente. Ela está aumentando, ela é positiva. Tá? Já de baixo, ela ficou decrescente. Então, por quê? Tudo por causa desse primeiro número aqui, ó. Se liguem nesse primeiro número. Esse cara é que faz a discórdia. Esse cara é quem leva ao engano, ao equívoco. Tá certo? Então, a PG ela pode ser crescente, decrescente, constante e alternante. A PA não pode ser alternante. A PG pode. Show de bola? Agora, vamos ver fórmulas. Isso aqui foi um exemplo. Copiaram, tiraram um printzinho, que agora eu quero colocar as fórmulas aí. Posso? Nós estamos nesse momento. Deixa eu olhar aqui quantas pessoas. Está caindo muita conexão, está muito estável. Estamos com 50 e poucas pessoas. Mas fica entrando e saindo sempre. Acredito que está tendo alguma coisa aí com a internet. Vamos lá, senhores. Vou botar as fórmulas. Quem não copiou aí, depois me avisa. Professor, quais são as fórmulas da PG? Gente, as principais, tá? Vou botar aqui as principais, as que a gente usa muito. As que devem cair no concurso de vocês. Lembrando que eu estou
saiu um edital de um concurso aqui, próximo da gente, de prefeitura também, que vai ser feito pela mesma empresa da de vocês, tá? E eu dei uma olhada no edital. Olhei muito. Então, nível médio, pessoal de pedagogia, que é o nível superior, se prepare que nós estamos aí na rota, viu? Estamos na rota. Então, olha só. Quem é que? Que é a razão, né? Ó, meu amigo está dando spoiler aqui. Meu amigo está dando spoiler. Vamos lá, posto errado do colégio. A minha amiga, Núbia. Quem é que? Que é a razão. Como é que se calcula a razão da PA? Você pega o número da direita, que é o A2, e divide pelo da esquerda. Você pega o da direita e divide pelo da esquerda. Você pega o A2 e divide pelo A1. Tá bom? Gente, olha que a da PA era fácil. A da PA era R. Tem uma diferença aí. A da PA era R, mas era A2 menos A1. Enquanto a PA está diminuindo, a PG está dividindo. Se ligue nisso. Primeira diferença aí, ó. Vou botar um asteriscozinho aqui do lado. Pá. Outra fórmula que a gente usa muito na PG. Fórmula do termo geral. O AN. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tem potência. Cuidado, ó. Q elevado a N menos 1. É uma potência, certo? Potência. O menos 1 está lá em cima junto do N. Para que serve essa fórmula? Para achar o último termo, tá? O termo geral. Como diz o meu amigo lá, o derradeiro. Show? Vamos lá, meus amores. Vamos lá, meus pezinhos de acerola. Aí tem a do Magno, tem a fórmula do termo médio, que é a fórmula do A Magno, que é termo do meio ao quadrado é igual ao primeiro termo vezes o último termo. Gente, eu vou passando marca-texto para ficar separadinho, ó. Essa aqui é a fórmula da razão, essa é a fórmula do último termo, do termo geral, essa é a fórmula do termo médio, tá? Vamos continuando. Professor, cara, tem a fórmula da soma? Tem duas fórmulas para soma, duas. Na PG existe um negócio chamado de soma finita, que é quando tem fim, quando tem N de navio, que é a quantidade de termos, por isso que tem fim, que ela é muito guti-guti. Ela é assim, ó, primeiro termo vezes Q elevado ao N menos 1. Observe que aqui a potência é só o N. Só o N. O 1 voltou para baixo. Tudo isso aqui, meus amores, vai estar sobre Q menos 1. Deixa eu contar um segredo para vocês. Dependendo do livro que você estude, dependendo do autor que você revise, dependendo da aula que você esteja tendo, eles vão dar essa dica. Geralmente, essa fórmula é usada quando a razão é maior que 1. Anotem isso aqui, que isso aqui talvez salve vidas. Tá? Ó, de novo. A fórmula que vocês estão vendo aí, ela vai ser usada, na maioria das vezes, quando a razão é maior que 1. Por isso que o Q fica na frente do 1. Porque o Q é maior que 1. Se ligue nisso. Agora, existe a fórmula que é chamada de soma infinita. Que aqui eu vou botar um S com um 8 deitado aqui, que significa infinito, tá? Mas na graduação vocês estudam como limite que tende ao infinito, tá bom? Então vamos esquecer o limite. Coloque só esse 8 aqui embaixo. Esse 8 deitado significa infinito. Show? Combinado? Amores, como é que se calcula a soma infinita? Para começo de história. A fórmula da soma infinita ela é mais simples. Ela é primeiro termo dividido por 1 menos Q. Eu quero que vocês prestem atenção que o Q agora ele não está na frente do 1. Ele ficou atrás. Qual é a dica que eu vou dar aqui? Eu vou dar duas dicas. Para você usar isso aqui, primeiro, não pode ter o valor do N. Não tem N. Se tiver N, você vai usar essa fórmula de cima. Porque o que é N? N é a quantidade de termos. Pô, pense comigo. Se tem uma quantidade de termos, então não é infinito. Só é infinito, se não tiver o N. Tá bom? Então não pode ter o N. Primeira dica. Segunda dica. Geralmente a razão ela vai ser maior que 0, menor que 1. Ó, tô dando as dicas.
Pegou uma PG, razão entre 0 e 1, ele mandou somar, não deu o valor do N? Soma infinita. Soma infinita. Vai, ó. Bota focando. Eu lembro de uma questão de um concurso que eu fiz como treineiro, que era assim, ó. Paulo estava na varanda de casa, no sítio, começou a chover. E ele viu a primeira gota, parece até literatura, né? Ele viu a primeira gota de água descendo da pingueira. Com 30 segundos, mais uma gota. Com 15 segundos, outra gota. E Paulo percebeu que o tempo de uma gota para outra ia diminuindo pela metade. Ou seja, gente, a razão era 1/2, 1/2, metade, 1/2. Quanto tempo levou para que essas gotas emendassem uma na outra e fizessem um fio de água? Era essa a questão do concurso, juro para vocês. Era só usar essa fórmula aí. Era só usar essa fórmula. Então, assim, muito tranquilo, tá? A razão era 1/2. O primeiro tempo A1 foi 30 segundos. Quando você jogasse na fórmula, já ia dar o tempo que levou para uma gota emendar na outra e fazer um fio de água saindo pela pingueira da casa. Então, assim, é importante essas coisas? Sim, porque é uma questão que a gente mata em 30 segundos. Para finalizar o nosso resumo e começar o exercício, falta a fórmula do produto. Eu já dei a fórmula da razão, dei a fórmula do termo geral, dei a fórmula do termo médio, soma finita, soma infinita, coloca os nomes, mas tem tudo aqui, tá, galera? Ó, tem aqui nesses 2 mapinhas, com uma coisa ou outra diferente, porque o mapa não é elaborado por mim, eu procuro os mapas que sejam legais e coloco, tá bom? Então, olha só, produto, eu uso essa fórmula daqui, ó. Para calcular o produto dos termos, calcule o produto dos termos da PG. Você vai ter que usar essa fórmula aqui, ó. Nem tem nos mapas. Pode olhar que nenhum dos 2 mapas tem essa fórmula. Então, foco, atenção. A raiz quadrada do primeiro termo vezes o último termo elevado a n. Deixa eu apagar essa raiz quadrada para ficar mais espaçoso. Elevado a n. Então, a raiz quadrada do primeiro termo vezes o último termo elevado a n de navio. Antes que vocês me perguntem, eu vou falar. Por que o PN está com essas 2 barras que vocês estudaram comigo há 15 dias atrás? Essas 2 barras significam módulo, significa que o produto ele pode ser positivo, o resultado dele pode ser positivo, o resultado dele sempre vai dar positivo, para falar a verdade, mas tenha cuidado. Tenha cuidado porque vai depender da quantidade de sinais. Então, você tem que contar. O resultado só vai ser positivo de verdade se você tiver uma PG com sinal de menos, você tem que ver quantos sinais de menos tem. Quando a quantidade for ímpar, fica positivo. Quando a quantidade for par, fica positivo. Então, mesmo que o seu resultado fique positivo, eu encontrei a resposta positiva. Essa resposta pode ser uma falsa positiva, porque está em módulo. O que você tem que fazer é contar a quantidade de sinais. Se tudo for mais, gente, se não tiver sinal de menos, é positivo mesmo. A sua única preocupação tem que ser se tiver sinal de menos na sequência. Entendeu a lógica? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Aqui em cima, ó, vou dar um exemplo. Ó. -2, presta atenção. -4, -8, -16. Isso que vocês estão vendo é uma PG decrescente, né? Vocês estão vendo que ela está diminuindo. E observem, por favor, ela tem sinais de menos. Está vendo que é tudo negativo? Se eu pedir para calcular o PN dela e o resultado dela der positivo, ou se o resultado der negativo, você não pode confiar na resposta. O que é que você tem que fazer? Contar quantos sinais de menos eu tenho. Quantos sinais de menos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 sinais. Eu tenho uma quantidade par, não é isso? Então, se a quantidade que eu tenho é par, o resultado tem que ser positivo. Mesmo que a sua resposta fique negativa, considere sempre positivo, porque a quantidade de sinais de menos é uma quantidade par. Se for ímpar, fica negativo. Então, cuidado com essa fórmula. Cuidado, ela é boa, mas quando tem sinal de menos, interprete, veja quantos sinais tem. Show de bola? Perfeito. Bom, vamos começar a resolução. Tirar os prints. Querem fazer alguma pergunta? Minha amiga Núbia botou aqui 4 sinais, professor. Muito bem.
Muito bem, orgulhoso, viu? Vocês participando é top demais, cara. Não tem nada melhor. Gente, o resumo que eu fiz de PA tá aqui pequenininho, mas se eu quiser crescer, eu cresço ele. Então tá de boa, se alguém precisar é só me pedir. E o resumo de PG tá aqui, ó. Quer tirar print? Tira print. Pode tirar o print. Tirou o print. Tirou o print. Então vamos subir. Vamos subir! Agora a gente vai para a parte das resoluções. Vamos que vamos, vamos começar. Como eu disse desde o início, esse assunto é aquele assunto que você faz fórmula, outros vão fazer de cabeça e os dois vão chegar na mesma resposta. Vamos começar. Eu vou responder tudo usando fórmula, tá? Mas quem responder sem fórmula, só me diz aí, professor, eu fiz de cabeça e deu certo, que eu vou ter o maior prazer de ver aqui nos comentários. Então vamos que vamos, vamos lá. Preciso ler um livro de muitas páginas. Meu planejamento de leitura é começar lendo 10 páginas no primeiro dia. Então, olha que coisa linda. Ele disse que vai começar lendo 10, tá? E aí eu vou continuar. E cada dia ler 2 páginas a mais. Tipo, eu vou ler 10, no outro dia 12, no outro dia 14, 16. Gente, e assim por diante. Se eu perguntar se é uma PA ou uma PG, vocês acham que é o quê? Uma PA ou uma PG? Coloque nos comentários. Eu não vou falar. Olhe para a sequência. Se estiver somando ou diminuindo, é PA. Se estiver multiplicando, é PG. Já tem gente colocando. Raquel, Joyce. Caraca, que felicidade. É uma PA mesmo, minha gente. É uma PA. Parabéns, parabéns. É uma PA. Top demais. Vocês trabalham, vocês estão na área da educação, já dão aula, são pedagogos, estão revisando o assunto, ou lembram do assunto. Parabéns, cara. Parabéns, viu? Quem já está na área também aí, muito bom. Parabéns. Então, olha só, vocês acertaram. Isso aqui é uma PA, lógico. Se fosse uma PG, estaria multiplicando. Show? Agora, qual é o objetivo aqui? Ler o restante da questão e depois tirar as informações. O que é o A1, o que é o N, o que é a razão. Eu preciso disso. Vamos terminar de ler aqui. No terceiro dia, vou ler 14 páginas. Tá certo. Isso aqui é o primeiro dia, esse é o segundo dia, esse é o terceiro dia. Perfeito. A1, A2, A3, A4. Show de bola. Assim, quantas páginas no total vou ter lido nos 20 primeiros dias? Isso é um filho da mãe. Esse cabo é danado. Ele quer saber quantas páginas ele leu no total nos 20 primeiros dias. Aí eu tenho 2 perguntas para vocês. Não tenham medo de errar. Ele está pedindo para a gente achar o A20 ou ele quer a soma dos 20 dias? Vou lhe explicar de novo. A20 é se ele quiser saber quantas páginas ele leu só no dia 20, no 20º dia. E S20 é se ele quiser saber o total, a leitura total, somando todas as páginas. Então, ele vai querer o A20 ou o S20? S20, a minha amiga Adriele já colocou S20, meu amigo William, S20. Parabéns, cara, S20 mesmo. Ninguém pegou o A20, bicho, todo mundo só pegou o S20, vocês são danados. Concordo, não tenho nem o que comentar. A resposta dessa questão, já vou colocar aqui para não cair na casquinha de banana, porque pode ter casquinha de banana. A resposta vai ser o S20, tá? Como é que se calcula? Isso mesmo, esse S significa soma total, viu? Isso mesmo, topado. Como é que se calcula a soma? Tá lá na fórmula. Para calcular a soma, você vai pegar o primeiro termo, mais o último termo, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Então, para você somar 20 números, eu tenho que saber quem é o primeiro termo, quem é o 20º termo e quem é o N, tá bom? Mas é fácil, vamos lá. Quem vai ser o primeiro termo dessa sequência? Gente, deixa eu mudar de cor. Tá ficando muito azul. Cadê o preto aqui que eu não tô achando? Ixi, o lápis preto não tá aqui não, hein? Achei. Avestruz, quase que me mordia. Então, vamos lá. Quem vai ser o primeiro número da sequência? 10. Quem vai ser a razão dessa sequência? 2. Quantos números eu vou ter nessa sequência? 20, porque ele pediu para a gente calcular até o 20º dia. Então, o N é 20. Tá bom? Entendeu a lógica? Entenderam? Eu estou falando com vocês olhando para o celular. Ele pediu para calcular os 20 primeiros dias. Então, o N é 20.
Quem vai ser o A20? Cara, eu não sei. O A20 é o último dia. Então, a gente vai usar a fórmula do termo geral, que é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tem um macetezinho, tá, gente? Depois que eu fizer umas 3 questões com vocês, eu vou dar um macetezinho para não ficar usando essa fórmula toda vez. Mas, ó, ele quer calcular o A20. O A20 é o último termo. Qual é a fórmula do último termo? De novo, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, vamos calcular. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o A20, porque o A1 eu já tenho, o N eu já tenho, e para responder essa questão, eu preciso do A1, do A20 e do N. Eu já tenho o A1 e eu já tenho o N. Falta o A20. Estou explicando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o A20? A20 vai ser igual a 1. Quem é o A1? 10. Quem é o N? 20 menos 1, porque está na fórmula. E quem é a razão? A razão é 2. Vou subir aqui. Primeiro, vamos fazer o parêntese. Então, A20 é igual a 10 plus 10. Desculpa, gente, me empolguei. Meu inglês é top, não é não? 10 mais. Resolva o parêntese primeiro. 20 menos 1. 19 vezes 2. Então, o A20 vai ser igual a 10. Quanto é 2 vezes 19? 38, professor. E quanto é 10 mais 38? 48, professor. Então, a gente acabou de encontrar o A20, tá? Tem gente colocando aí comentários, show de bola. Mas ele não quer o A20. Graças a Deus, nem tem essa casquinha de banana aqui. O que ele quer é a soma. Então, ele quer que a gente calcule essa soma. Vamos fazê-la agora. Vamos lá? Vamos calcular a soma? Para calcular a soma dos 20 primeiros números, eu vou usar a fórmula do SN, que é o A1, que é 10, mais o A20, que é 48, vezes o N, que vai ser 20. Tudo isso dividido por 2. Gente do céu, quando você tem uma multiplicação, veja se o número de cima divide pelo de baixo. Se der para dividir, divida, é mais fácil. Então, S20 vai ser, somando parêntese, quando é 10 mais 48? 10 mais 48 é quanto? É quanto? É quanto? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Alguém falou 58. E 58 vezes 10? Aí é fácil. Todo número multiplicado por 10 aumenta um zero. Qual é a alternativa? É de elegante, é de elefante. Então, aí, gente, ó, o cara fez a leitura de 580 páginas. Top. 580 páginas em 20 dias. Meu amigo fez por aproximação. Jefferson foi lá e botou arregaçando. Fez por aproximação e acertou. Uhul! Show de bola. Galera, vamos fazer mais um que dá tempo. O intervalo é de 8h20. Dá para fazer mais uma, cara. Dá para fazer mais uma. Vamos fazer mais uma? Tiraram o print? Querem perguntar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Estou aqui com os ouvidos, ó, direcionado a vocês. Posso começar? Então, vou fazer a outra já, viu? Vou dar tempo agora, não. Vamos subir. Subindo a imagem. Questão 2. Cara, vamos ver. Primeira coisa que eu tenho que fazer toda vez, descobrir se é PA ou PG. Tá? Descobrir se é PA ou PG. Professor, boa noite. Me explique essa questão, essa número 1, já para terminar já. Ok. Você chegou a copiar alguma coisa, meu pé de acerola? Cheguei. Pronto. Então, vamos aqui. Eu vou apagar, tá? Para poder explicar, eu vou apagar, porque a gente vai conversando e vai ficando melhor para você. Vamos lá. A leitura disse que o rapaz está lendo um livro e que no primeiro dia ele vai ler 10 livros, no segundo dia ele vai aumentando de 2 em 2. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? A minha amiga que está com dúvida e os outros que também estavam com dúvida e não quiseram perguntar. Começou com 10, se foi aumentando de 2 em 2, esses números apareceram pela leitura que a gente fez. Tudo bem até aí, minha Gutiguti? Minha Gutiguti, posso continuar? Posso, né? Colocou aqui. Vamos conversando. Aí o que acontece, viu, meu pezinho de acerola?
Olhando essa sequência, eu já sei que o primeiro número é o 10. Tudo bem? Legal? O primeiro número é o 10. Passo para descobrir a razão. Para você descobrir a razão, você usa a fórmula. O número da frente, que é o 12, menos o número de trás, que é o 10. Mas pode ser qualquer um, ó, 14 menos 12, pode ser 16 menos 14. Para descobrir a razão, basta você pegar o número da frente menos o de trás. Basta pegar o da direita menos o da esquerda. Show? Então, por isso que a razão deu 2. Tá? Eu fiz direto porque eu percebi que vocês tinham visto aí, está aumentando de 2 em 2. Mas, se você for fazer o cálculo, o primeiro número que apareceu na sequência é 10. Né? A razão é 2, porque está subindo de 2 em 2. Continuando. Como ele disse que o rapaz fez a leitura do livro 20 dias, então o N vai ser o número de dias. 20. Tudo bem até aí? Então, esse N foi da leitura, foi o texto. O texto disse, olha, eu vou ler 20 dias. E o que foi que ele pediu para a gente descobrir? Ele pediu para a gente descobrir o total de páginas que ele conseguiu ler em 20 dias. Então, eu tenho que somar as páginas dele dos 20 dias. Por isso que eu quero S20. Por que S20? Porque eu quero juntar todas as páginas, eu quero somar tudo. 10 com 12, com 14, com 16. Tudo bem, Mingotiguti? Posso continuar? Coloca nos comentários e pode ligar o microfone, eu quero ouvir sua voz. Só que para achar o S20, olha a fórmula do S20. Olha a fórmula do S20. A fórmula da soma, não é do S20, da soma. Você tem que saber quem é o primeiro termo, você tem que saber quem é o último termo, você tem que saber quantos termos são, e você tem que dividir tudo por 2. Olha, eu já sei quem é o primeiro termo, é 10. Eu já sei quem é o N é 20. Mas eu não sei ainda quem é o AN. O AN é o último termo. Como eu vou ler 20 dias, então, é o A20. O que eu quero descobrir é o A20. Esse AN que vocês estão vendo aqui na fórmula é o A20, porque eu vou ler 20 dias. O N é 20. Se eu trocar o N por 20, vai ficar A20. No lugar do AN, se eu no lugar do N eu colocar o 20, fica A20. Então, concluímos que o AN é o A20. Mas quanto vale o A20? Eu tenho que usar a fórmula. Qual é a fórmula que a gente tem para calcular o valor do último termo? Está aí no caderninho que vocês copiaram. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Aí a gente vai substituir, ó. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quanto vale o A1? Já está aí, ó. Já marquei de amarelo. Esse A1 vale 10. Quanto vale esse N? Está aí. É a quantidade de dias. 20 dias. Quanto vale a razão? A razão é 2, porque a questão diz que vai aumentar 2 todo dia. Ele vai ler 2 páginas a mais. Então, a razão é 2. Por isso que eu botei esse 2 aqui fora. Posso continuar? Show? Vamos resolver o parêntese primeiro. 10. 20 menos 1 é 19 e repete o 2 de fora. Meus pezinhos de acerola, meus pezinhos de jatobá. Primeiro multiplica. Então, você vai repetir o 10 e vai multiplicar 2 vezes 19. Quando você multiplica 2 vezes 19, dá 38. E agora, eu somando isso aqui, a gente encontrou o último termo, que é 48. 10 mais 38, 48. Tudo bem? Posso continuar? Agora a gente vai fazer a soma, porque o que a questão pediu não foi quantas páginas ele leu no dia 20. Não, a questão pediu o total de páginas, é por isso que eu tenho que somar. É por isso que eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó, do S20. E por que S20? Porque são 20 dias. Mas eu já sei quem é o A1? Já. No primeiro dia, ele fez a leitura de 10 páginas, é o A1. O AN, a quantidade de páginas que ele leu no último dia. Quantas páginas ele leu no último dia? 48, a gente descobriu agora. Quem é o N? O número de dias. Quantos dias ele ficou lendo? 20 dias ele ficou lendo. Tudo isso vai ser dividido por 2 por causa da fórmula. Eu quero que vocês escutem e prestem atenção. Quando você tem uma fração, se a parte de cima estiver multiplicando, você pode olhar se o valor que está multiplicando lá em cima dá para dividir pelo de baixo. Se der, divida, ganhe tempo, tá? Então vai ficar assim, ó, a soma dos 20 dias. Se eu somar esse parêntese, quanto é 10 mais 48, gente? Somando o parêntese. 10 mais 48 é 58.
E quanto é 20 dividido para 2? Ó, gente, esse amarelinho aqui eu estou cortando. Ó. 20 dividido para 2 deu 10. Agora é só multiplicar. Qualquer número multiplicado por 10 aumenta um zero. E aí deu 580, que é a letra E. Certinho? Show de bola? Conseguiu entender? Focar aí? A dica que eu dou é, tira os prints e tenta fazer, cara, 2, 3, 4 vezes. Bota focando que vocês conseguem, tá? Gente, agora deu 8h25. Então, vamos dar aquele intervalo. E aí, quando eu voltar, a gente vai fazer a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, até todo mundo sair daqui, ó. PA, PG. Vamos lá, 20 minutinhos. A gente volta de 8h45. Show? Estamos aqui.